como que Jesus tratou da mulher, tanto na questão de vestimenta como na questão do cuidado da mulher, no sentido não do feminismo, mas da feminilidade. Cara, como que Jesus tratava as mulheres, né? É maravilhoso porque vindo de uma cultura até muitas vezes opressora, não tanto como são as outras culturas, mas vindo de uma cultura até má. A gente tem a história da mulher adúltera, né, cara? Sim, que foi sim. levada diante dos sacerdotes. Eu queria que você elucidasse pra gente o que aconteceu nesse texto da mulher que adulterou, que pecou, e qual foi a abordagem de Jesus. Cara, eu me lembro que no primeiro podcast que a gente fez, eu citei levemente, né, esta passagem da mulher adúltera. E querendo ou não, cara, no judaísmo a gente tem uma cultura um tanto machista, um tanto ali opressora, colocando deste modo. Então, pelos líderes religiosos principalmente, a mulher ela tinha um papel somente de servente, somente de suprir as necessidades do homem. Então, tanto que a gente vê que é o homem que escolhia, a mulher queria se casar, e ia pedir permissão, né, pro pai daquela mulher para ele se casar com ela. De fato, cara, eu não lembrava desse fato, mas é verdade. E aí, cara, no caso da mulher adúltera, a gente tem um fator muito importante. Por quê? O que diz a lei de Moisés? Diz o seguinte: se alguém cometer adultério, tanto o homem como a mulher deveriam ser apedrejados. Exatamente. Só que quem que estava ali lidando com as leis? Os fariseus e os escribas, os líderes religiosos. O que acontece? Os caras conduziam o sinédrio. O sinédrio era uma espécie de tribunal do julgamento. Só que eles poderiam fazer o quê? Levar essa mulher diretamente para ser julgada, junto com o marido. E aí, quando eles levam essa mulher para Jesus, eles esperam que Jesus caia na cilada que eles estão preparando. O intuito deles era fazer uma espécie de armadilha, né? Uma armadilha para Jesus. Só que o que eu acho incrível é que Jesus, ele conhece as intenções do coração. Nossa, isso é e maravilhoso. conhecia aquela mulher. No momento que aquela mulher chegou até Jesus sabia quem que era aquela mulher e o que ela tinha feito. Então, qual que é o intuito daqueles homens? Vamos levar essa mulher e Jesus só tem duas opções. Ou ele executa o julgamento e ele é julgado por Roma, ou ele nega a lei de Moisés e nós vamos matar este homem. Eu acho incrível o modo que Jesus lida com a situação. Sim. Porque aqueles acusadores que estão acusando aquela mulher, eles esquecem que eles também são pecadores. E aí nós temos aquele momento em que eles chegam, falam para Jesus da mulher adúltera, né, que aquela mulher que tinha adulterado. Só que a pergunta que eu faço é: aonde estava o homem que adulterou com aquela mulher? Cadê? Aqui entra uma questão de machismo dentro da religião judaica. Por quê? Os caras encobriram, acobertaram aquele homem e levaram o lado mais frágil, mais fácil de ser condenado, que era a mulher. E eu acho incrível que Jesus, ele não responde a pergunta no momento que eles fazem a pergunta. O que ele faz? Ele escreve na terra. A gente não sabe o que ele estava escrevendo, mas alguns teólogos dizem, inclusive eu me lembro que o John Piper, em uma das suas pregações, ele cita isso, de que muito possivelmente Jesus estava escrevendo o pecado de todo mundo que estava ali. E aí o John Piper traz essa referência para nós na seguinte questão: no momento que Jesus olha para eles e fala: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, o que a palavra de Deus diz? Que começa a vir na consciência daquelas pessoas os seus pecados. E ninguém, a não ser Jesus, poderia tirar aquela pedra. E Jesus diz o que para aquela mulher? Olha, cadê os teus acusadores? E aí aquela mulher diz: não estão mais aqui, Senhor. E aí Jesus faz uma advertência e o perdão. Então a gente tem o perdão e a advertência. Jesus diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Cara, esse texto, ele é muito maravilhoso. Inclusive, a Michelle, ela gosta muito desse texto. Cara, porque olha a forma como que Jesus reage
a imposição dos fariseus. E é interessante lembrar que a seita dos fariseus, fariseu significa a palavra separado, né? Santo, justo. E a seita dos fariseus era a seita que decidia muitas questões, a seita que julgava, como você disse. E eles não trazem o homem, porque a lei de Moisés dizia que os dois deveriam. Mas eles só trazem a mulher porque eles queriam, cara, que aquela mulher fosse apedrejada e que Jesus errasse no seu julgamento para poder prendê-lo e matá-lo. Cara, que maravilhoso a forma com que Jesus trata uma mulher. Mesmo ela se portando de forma inadequada, Jesus a acolhe e não aponta o dedo, porque ele poderia. Ele poderia, mulher, o que você fez é absurdo, você merece a morte, queimar no fogo do inferno. Ele poderia falar isso, porque ele era justo. Mas ele a acolhe, primeiro, mudando o estado de consciência dos fariseus, dizendo, ei, vocês se acham os santos, mas vocês não são. A única diferença é que vocês encobrem o que vocês fazem. E é muito fácil olhar as mulheres, né, principalmente, olha aquela irmãzinha fazendo isso, usando roupa curta, fazendo e acontecendo, só que os seus próprios pecados estão ocultos. Quando a gente fala que o nosso intuito aqui não é apontar o dedo para ninguém, é justamente para relembrar que nós temos os nossos pecados. E o que nós estamos fazendo aqui é um alerta mútuo de lembrar, ponto a ponto, texto a texto, que nós somos falhos e precisamos daquele que foi perfeito. Porque aquele que foi perfeito nos justifica, ele tem esse poder. Cara, e esse texto, ele é realmente maravilhoso. Eu queria muito também, mano, que você citasse a mulher do fluxo de sangue. Porque ela era uma mulher que tinha posses, que tinha dinheiro, que tinha tudo. Mas ela faltava alguma coisa, né? E ela encontrou no mestre isso que faltava. Cara, a mulher impura, que esse é o nome que ela leva, né, no Evangelho. É maravilhoso esse ponto, hein, cara? Essa mulher, ela era uma mulher excluída da sociedade. Porque ela era impura. Então tinha um lugar próprio para essa mulher ficar. Essa mulher não podia ter contato direto com aquelas pessoas, principalmente os líderes religiosos. Porque para eles era uma abominação uma mulher impura tocar em alguém. Então, a mulher impura ou a mulher do fluxo de sangue é uma das histórias mais magníficas que nós temos do tratamento de Jesus em relação à mulher. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que aquela mulher, ela passou 12 anos. Não foram um mês, não foi 4, 1, 2 anos, não. Foram 12 anos passando por aquela hemorragia, porque era uma hemorragia. Sim. Então aquela mulher perdia muito sangue. E aí, ela tinha seus recursos, e ela gastou muito com médicos. Muito, cara. E não teve solução, não teve cura. Porque ela falou, muitos médicos já vieram me tratar e me enganaram. Alguns pegaram meu dinheiro, me roubaram, não resolveram meu problema. E aí a gente tem um cenário muito perfeito e bonito montado aqui. Que é o quê? Jesus indo realizar outro milagre. Qual que era o milagre? Ele estava indo na casa de se eu não me engano, era um dos fariseus. Eu não me recordo agora se era um dos fariseus. Mas um dos líderes religiosos que pediu para Jesus ir lá porque a filha dele estava doente. Sim, isso mesmo. E assim, Jesus estava lá no trajeto, indo para lá, e falava que uma grande multidão cercava Jesus e o apertava. Então, a primeira coisa que nós notamos na Bíblia, a gente vai notar isso nos livros decorrentes, as mulheres sempre tiveram muita fé. Muita fé. E essa é uma delas. Por quê? Ela sabia que ela corria risco de ser apedrejada por tocar em um homem que estava sendo considerado profeta. Caraca. Não lembrava disso. Então, para ela, tocar na veste de Jesus era algo impuro. Por quê? Jesus depois ele teria que se lavar, né, ter todo o ritual de purificação e, consequentemente, aquela mulher não poderia tocar em Jesus. Só que qual foi a resposta dela? Se eu somente tocar no manto, na orla da veste dele, Isso é maravilhoso, cara. eu vou ser curado. Exatamente.
E a orla da veste, nós pensamos que é somente a veste, mas tinha os judeus, eles usavam realmente uma orla, que é um negócio com... Eram dois negócios assim pendurados. E basicamente foi aquilo que ela tocou, junto com a roupa de Jesus. Então, no momento que ela foi curada, Jesus não estava esperando por aquilo. O inacreditável é que Jesus não estava esperando por nada daquilo, cara. Aquilo foi uma coisa que aconteceu, assim, inesperadamente. Sim, ele estava só andando, né? né? Não estava planejado, ó, vou andar por aqui, essa mulher vai vir, ela vai me tocar, vai ser... Não. Porque a pergunta que ele faz é: quem me tocou? Aí vem Pedro, mestre, a multidão te aperta, todo mundo aqui, como é que você pergunta quem te tocou? E aí a gente tem a conclusão de que aquela mulher ficou com medo de falar. E aí ela fala: mestre, fui eu que te toquei. E aí Jesus diz para ela: a tua fé te salvou, vai em paz. Nossa, então é quebrado um ciclo de 12 anos, e não somente isso. Muito provavelmente aquela mulher teve uma transformação de vida, porque para ela ter fé, ela teria que saber quem era o Cristo que ela estava tocando, quem era Jesus. Porque somente Deus pode operar milagres. Somente Deus. Então, qual é a conclusão que a gente tem nesse tópico? De que a mulher sempre foi muito bem tratada por Jesus. E essa é uma delas. João, eu queria que você citasse agora um exemplo muito, mas muito bom para nós usarmos aqui, que é a mulher do poço. Então, cara, a mulher do poço é muito interessante porque ele demonstra de novo a forma e a observação de Jesus. A mulher foi para um poço tirar água, como era de costume. Então Jesus chega para ela e fala assim: é o seguinte, me dá um pouco de água, você já está retirando água aí, eu quero água, quero pegar água. Aí ela fala: Senhor, como é que você vai pegar água se você não tem balde? O poço é muito fundo, como é que você vai retirar água? Então Jesus já dá uma sacada nela: ó, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água viva, porque essa água aí que você vai beber, nossa, é magnífico, cara. Demais. Essa água aí que você vai beber, ela vai te dar sede de novo. Aí ela: Senhor, me dá dessa água, porque aí eu não vou ter que vir aqui tirar água do poço todos os dias. Cara, e que magnífico. Jesus, quando ele aponta para o modo de vida dela, e ele fala: onde está seu marido? Ela disse: eu não tenho marido. E ele fala: disses bem, você nunca teve marido, você já teve 5 maridos. E esse que está com você não é seu marido. Ou seja, esse que está com você não cumpre a função de homem. Esse cara que está com você não cuida de você, não zela por você. Ele só está lá com você, mas ele não é seu marido. Porque você sabe o que é um marido. E João, lembrando que, se vocês pararem para analisar o texto, essa mulher teve 5 maridos, está no passado. Sim. Ou seja, provavelmente esses maridos ou estavam vivos ou morreram, mas provavelmente estavam vivos. Por quê? Porque ela separou e se juntou com outro homem. Exatamente. E com outro homem e separou e juntou com outro homem. Então, ela ainda tinha o marido. Ela tinha. E você vê que ela era insatisfeita. Porque assim que Jesus oferece a ela água, ela fala: vai, Senhor, me dá uma solução para eu não ter que ficar trabalhando o tempo todo e ter que vir aqui buscar água direto. Só que Jesus fala: o seu estado de consciência, ou seja, o seu pecado não permite que você enxergue que eu sou o mestre. Então, quando ele fala que ela tem já teve 5 maridos e que esse que está no lugar dela não é marido, ela fala: visto que o Senhor é profeta. Então, a partir do tratamento que Jesus tem com ela, mostrando o que ela estava fazendo de errado, ela reconhece o senhorio daquele com quem ela estava falando. E cara, como é maravilhoso o tratamento de Jesus, porque ele não acaricia o nosso ego, ele nos fala a verdade, mas ele nos traz a solução. E depois que aquela mulher reconheceu a Jesus, ela foi uma grande pregadora do Evangelho, na cidade em que ela era vista com uma fama. Que era Samaria, né? Exatamente. E lembrando, ela ficou admirada porque um judeu não falaria com um samaritano. Ou seja, Jesus teve uma atitude tão grandiosa que ela falou: olha, sinceramente, a forma com que esse cara me trata não é normal. E ela se rendeu ao mestre, se converteu, aceitando a Cristo. E naquele momento a consciência dela mudou. E ela foi pregar o Evangelho. Então, João, você pode fazer um rápido resumo desse tópico, né, para a gente entender realmente, né, o sentido ali da importância da mulher para Jesus?
independente da forma com que você se encontra, da forma com que você se trata ou te enxerga, Jesus vem até você trazer uma solução não simplesmente para os seus problemas, mas para o maior deles, que é o pecado, que é o estado de consciência que você não merece carinho, então você precisa fazer de tudo para obtê-lo, não importa os meios. Jesus, ele quer cuidar de você, mas para isso é necessário que você se porte de uma forma adequada. Galera, muito obrigado por ter visto nosso canal de cortes. Segue nossas redes sociais que estão na descrição e o Spot também. Um abração e valeu!